Amém. Na quinta-feira passada, nós meditamos em Mateus 6, a partir do 5 ao 13. E Jesus estava falando sobre os discípulos, sobre como orar, e nós paramos logo no início. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Eu lembro que nós ficamos aí, não é? E nós já algumas vezes ficamos parados nesse ponto, que é o ponto principal pelo qual toda a oração é feita, não é? Santificado seja o teu nome, por causa disso venha a nós o seu reino. Para quê? Para que o teu nome seja santificado, é o que nós meditamos. E seja feita a tua vontade, para que o teu nome seja santificado. Nos dê o pão de cada dia, ou seja, nos dê aquilo que é necessário para viver, para a saúde dos nossos corpos, para que através da vida nós venhamos santificar o seu nome. Perdoa os nossos pecados, ou seja, cuide da nossa santidade, da nossa santificação, não é? Nos purifique, para que o teu nome seja santificado. O teu nome não tem como ser santificado a não ser através de tu nos perdoar em Cristo. E não nos deixe cair em tentação. Cada pecado rouba a tua glória, e é o oposto de santificar o teu nome em todas as coisas. Na verdade, toda oração é por causa dessa primeira coisa, e isso tudo diz respeito à adoração, não é? A verdadeira adoração. A verdadeira adoração, a anatomia da verdadeira adoração está nesse santificado seja o seu nome. E eu lembro que na semana passada, em determinado momento, a gente viu o que significa todas essas coisas, e eu estava dizendo que essa palavra, santificar, ela é uma palavra antiga, e mesmo as novas versões, elas nunca encontram outra palavra, não é? Por mais que queiram colocar a Bíblia numa linguagem atual, não encontram, porque atualmente você não vai encontrar nenhuma palavra que simbolize a mesma coisa. E santificar, então, é colocar como sagrado, como final, e não há nenhuma outra palavra que expresse isso, porque isso é totalmente oposto a tudo que nós conhecemos em nossa cultura. Então, santificar algo é tratar algo como absolutamente final. Senhor, que nós venhamos tratar o teu nome como algo absolutamente final, sagrado, que a gente possa fazer da santificação do seu nome, é exatamente isso, a nossa preocupação maior. Isso é santificar o nome de Deus. É quando na sua vida a maior preocupação é o seu nome, é tornar a coisa mais importante, a coisa mais crucial em cada decisão, em cada escolha, a coisa mais sagrada, a coisa final em nossa vida, a beleza suprema que nós contemplamos, a finalidade suprema da vida. É isso que é santificar, e é isso que nós somos chamados a fazer. Jesus disse que isso vem em primeiro lugar, não por uma ordem de coisas, eu tenho que começar a orar assim, depois, porque toda a vida é, na verdade, esse santificar do nome de Deus. E todos os outros pedidos só têm base bíblica quando eles estão conectados com esse propósito. E eu lembro que eu estava dizendo que há pessoas que, quando olham para aquilo que a oração dizem assim às vezes: olha, pastor, porque eu oro, mas eu continuo ansioso. A Bíblia diz que a gente devia orar a Deus, fazer nossos pedidos conhecidos, e aí íamos ter paz, mas eu oro, eu continuo ansioso. E é porque, exatamente, para você chegar até as petições, você tem que entender que tudo está conectado ao santificado, seja o seu nome. Só que, na maior parte das vezes, as pessoas santificam outras coisas. Aquilo que é final nas suas vidas não é o nome de Deus. Então ela acha que está orando. Eu falei isso e expliquei um pouco a respeito disso, e alguém me perguntou, essa semana já ouvindo, porque isso já estava na internet, né? Poderia dar um exemplo maior? É o que eu vou fazer hoje, aqui, não é? Então a pessoa ora, e ela diz: eu continuo ansioso depois que eu acabei de orar, e eu não me admiro.
falei aos irmãos que aquela pessoa continua ansiosa, porque ela santificou, ou seja, ela colocou como algo mais sagrado, algo mais importante, algo vital, algo final, a sua carreira. Então ela ora pela sua carreira e ela só vai conseguir ter paz se a sua carreira estiver segura. Como ela não vê segurança, ela fica ansiosa, até acontecer algo que faça com que a sua carreira vá para onde ela quer. E logo ela vai ficar ansiosa de novo quando isso acontecer. Ou seja, ela nunca está de fato adorando a Deus, outra coisa ocupa aquele lugar. E isso vale para quê? Vale para casamento, sustento, vale para tudo. Saúde. Então, se a saúde é aquilo que eu santifico, é aquilo que eu coloco no lugar mais elevado, quando aquilo está em risco, eu não tenho paz. Eu acabei de orar, estou sem paz, lógico, porque eu não orei de verdade, nem adorei de verdade, e a ansiedade não vai embora, porque aquilo que eu mais amo, aquilo que é mais importante, aquilo em torno do qual a minha vida orbita, está em risco. Eu não posso orar pela minha saúde, e quando acabar a oração, estar na incerteza se vou viver ou morrer, e estar em paz. Por quê? Porque o que está no trono é a saúde, ela continua ameaçada no final da oração. Então é óbvio que a paz de Deus, que excede todo entendimento, não pode guardar, porque eu não adoro a Deus. Portanto, eu não oro de verdade. A oração nunca falha, não é? De fato, ela diz que se nós orarmos a Deus, toda oração, como a gente viu, ela é só aquilo que é necessário para aquele pedido que resume a vida, a verdadeira adoração, que é santificado seja o seu nome. Se eu não posso dizer a Deus, como nós vimos, eu quero que o teu nome seja santificado, quer pela minha vida e quer pela minha morte, eu não posso. É óbvio que depois que acabei de orar pela minha saúde, está em paz, porque eu não quero que o nome de Deus seja glorificado pela minha vida e pela minha morte. Eu quero que a minha vida esteja segura. Eu não posso estar em paz. Eu não posso experimentar aquilo que ele diz, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então nós meditamos a respeito disso. Eu só estou me repetindo, né, aqui, para ir para o que nós queremos meditar hoje. Então significa isso, santificar, é fazer algo, o objeto da sua maior preocupação, e torná-lo mais importante, mais crucial, mais sagrado, a beleza suprema, a finalidade suprema da vida, aquilo sobre o qual eu paro e fico pensando, maravilhado, é isso, santificar alguma coisa. É por isso que não há uma palavra para substituir essa, e é por isso que muitas pessoas acham que estão orando e não estão, e não experimentam a paz. Elas não santificaram o nome de Deus, elas exatamente fizeram o oposto, elas santificaram aquilo com o qual elas estão indo supostamente diante de Deus. Elas santificaram o romance, e ela acha que o romance não está bom, ou não vai ficar bom, ela não vai ter paz. Depois que o nome de Deus é santificado, você vê, todas as outras coisas caem no lugar certo. Depois que o nome de Deus é santificado, eu estou orando pela minha vida, eu posso dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode ser que a vontade dele seja que eu morra, mas isso não tem mais importância, porque eu santifico o nome dele. A coisa importante final não é a minha vida aqui, é o nome dele. Quando isso é verdade, você pode continuar a oração, seja feita a tua vontade. Quando não é, você vê, você não pode continuar, porque todo o resto é para dar base para aquele único pedido. Então, como é o que eu quero, na verdade, é simplesmente aquilo que eu estou pedindo, eu não posso ter paz em dizer que seja feita a tua vontade. Então, a pessoa, ouvindo falar sobre isso, né, já preguei 2 vezes a respeito, pediu para me dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. É bom ter casos, né? Casos que exemplificam isso e expandem isso. Então, no Salmo 63, de 1 a 11, há uma oração, uma verdadeira oração. Uma oração daquela que, quando o homem ora, não importa aonde ele está, em que situação ele está, a paz de Deus que excede em todo entendimento guarda, como Filipenses 4 diz, a mente e o coração.
e diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria, e à sombra das tuas asas eu descanso. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos serão tapadas. Louvor e adoração. Como eu disse, você tem lá na oração que Jesus ensinou, e aqui você tem a anatomia, nessa oração, você tem a anatomia do louvor, o poder da adoração. Hoje a gente vive uma época que a maioria das pessoas não sabe o que é adoração, mesmo quando participa de momentos como esse, de adoração pública, e muito menos em casa. Então, esse texto fala sobre o poder da oração, as partes que compõem a adoração, e a chave da verdadeira adoração. Então, a gente está lendo um salmo de Davi. Felizmente, algumas Bíblias hoje não trazem mais o título, que faz parte de vários salmos, dizendo em que situação os salmos são escritos. Não é? Esse salmo, por exemplo, diz assim: Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Davi estava num deserto, e no deserto de Judá ele escreveu esse salmo, essa oração. Então você não pode entender o poder desse salmo, o poder de tudo que está envolvido, se você não pensar nas circunstâncias que Davi estava vivendo quando escreveu isso. Quando Davi esteve no deserto de Judá assim, ele está falando sobre, por exemplo, no versículo 9, aqueles que buscam me matar, aqueles que buscam tirar a minha vida. Ele diz assim: aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Mas ele é rei, Davi é o rei, já é há muito tempo rei de Israel. Então, quando sendo rei, ele estava fugindo e se escondendo no deserto. A resposta é quando o seu filho deu um golpe de estado, tomou o trono e colocou no seu coração matar seu pai de qualquer forma. Então ele se juntou e era o seu filho predileto. Então você pense se a maior obsessão do seu filho for te assassinar. Era isso que Davi estava vivendo, não é? Muitas pessoas iam dizer: eu nunca vou ter paz numa situação dessa. Meu filho querendo me matar, era isso que estava acontecendo. Mas não era só isso. Ele assumiu o trono, o reinado, e Davi teve que fugir para salvar a sua vida, do seu filho. Então, em certo sentido, Davi tinha perdido tudo que um ser humano diz precisar ter para ter segurança, paz e falta de ansiedade, ou se sentir em alguma forma realizado. Davi perdeu sua família, ele perdeu seu reino, ele perdeu seu povo, e agora ele estava a alguns passos de perder a sua vida. Essa é a situação. Um homem com 60 anos de idade, que era o que ele tinha, vendo os seus filhos adultos, e o seu filho predileto tomando o seu reino, odiando a ele, querendo matá-lo, querendo assassiná-lo. Você diz: isso é horrível. Que pai no meio do deserto, perdendo a família, todos os filhos, porque ele teve que fugir, perdendo o reino, perdendo tudo aquilo que você podia imaginar dar a ele uma sustentação psicológica. Então, mas é pior do que isso, é bem pior do que isso ainda, porque a Bíblia, nós sabemos por que isso está acontecendo. Davi, há anos atrás, agora ele está com 60 anos, mas há anos atrás, ele tinha caído em luxúria e tinha adulterado com Betsabá.
a esposa de um oficial tremendamente leal a ele, e uma mulher que era neta do seu grande amigo Aitofel, e o pai dela, um dos seus grandes heróis, e o marido dela também, e ele se arrependeu, e ele foi perdoado, mas o profeta Natan disse assim: sim, você está perdoado, mas a espada jamais vai sair da sua casa. Isso que você fez, você tem que ter, todos nós temos que ter ideia que nossos pecados atingem outras pessoas, isso marcou a sua família, e agora o sangue e a espada jamais vai sair da sua família, você sempre vai olhar e encontrar resquícios e o resultado disso, da desonra do nome de Deus por causa disso, e das consequências, porque você está totalmente perdoado, mas as sementes que você semeou na sua família estão lá. Um dia um filho dele, como ele, desejou sexualmente sua irmã, sua meia-irmã, e pensou: é igual papai, não é assim? Papai, quando desejou uma mulher, porque ele era rei, ele não usou o seu poder para ter essa mulher. Eu vou usar meu poder de príncipe para ter a minha irmã. Nós sabemos o que aconteceu. Ele teve a irmã, mas o irmão dela, que era irmão por parte de pai e mãe, que era Absalão, odiou a ideia de não ter feito aquilo, matou o irmão. A família de Davi foi assim, entrando nisso. Davi semeou semente de amargura, de ciúme, de desconfiança, e Natan disse: isso jamais vai se apartar da sua casa. Então, o nosso pecado afeta as pessoas, o nosso pecado não fica restrito a nós temos sempre que lembrar isso, e você então pode rastrear tudo isso, a rebelião de Absalão. Absalão ficou meio amargurado, porque o pai dele, quando tudo isso aconteceu, ele não puniu o filho, Davi ficou só com a cara amarrada. Sabe pai que em vez de ser pai, como Deus mandou ser, o filho faz algo totalmente contrário àquilo que devia ser feito, e o pai só fica com aquela cara feia, assim, de que não gostou, mas não faz nada. Foi o que Davi fez com Aminon. Aminon tomou sexualmente a sua irmã, filha de Davi também, e Davi não gostou nada disso, mas não fez nada, só ficou com a cara de aborrecido. O irmão dela, por pai de pai e mãe, que era Absalão, vendo que o pai não ia fazer nada, a não ser ficar com a cara feia, teve um plano de matar o irmão, e matou. São as sementes. Então, quando Davi está no deserto, e ele perdeu tudo, ele tinha um conhecimento da razão pela qual ele perdeu tudo. A culpa era dele, sabe? Ele perdeu o seu reino, ele perdeu o seu povo, ele perdeu sua família, ele estava prestes a perder a sua vida, e ele tem que viver com o fato de que é porque ele falhou como rei ao abusar do seu poder. Quando olhou para uma mulher, como ele era rei, não é? Achar que ele poderia usar o poder que tinha como rei, ou como alguém pode achar que pode usar o dinheiro, o poder que tiver, sei lá, o poder da sedução. Ele usou todos os seus poderes. Ele tinha falado como um homem, ele falhou como um homem. Aitofel, avô da menina, era amigo dele. O marido dela era um herói do seu exército, o pai dela também. Ele falhou como um rei ao abusar do seu poder de rei. Ele falou como um homem, ele falou como um pai com seus filhos, e ele falhou em todos os sentidos. Agora estava no deserto, ele estava prestes a morrer, ele estava sendo perseguido, isso décadas depois, por causa dos seus próprios pecados principalmente. Ele sabia isso. Quando você lê 2 Samuel 17, 19, você vai ver que em algum momento nessa coisa toda, a Bíblia diz que ele subiu o Monte das Oliveiras, o famoso Monte das Oliveiras, chorando, mas ele fugiu pela sua própria vida. O pai, o avô da menina, era um dos conselheiros do seu filho, Aitofel. Por exemplo, ele diz assim: disse mais Aitofel a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite.
e irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então eu matarei somente o rei, Davi, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Então Aitofel disse assim: olha, me dê 12 mil. Davi não era caçado por um bando a cavalo, assim, 10 pessoas não, 12 mil homens armados para pegar ele. E o filho dele achou essa ideia excelente: vocês vão lá com 12 mil homens matar papai? Isso é ótimo, mas deixa eu pegar um outro conselho, é o que a Bíblia diz. E ele pediu o conselho de um outro conselheiro chamado Uzai, o Arquita. Ele também é um grande conselheiro. E Uzai falou assim: olha, eu não acho essa uma boa ideia, porque Davi pode estar cansado, mas Davi é Davi, e quem está com Davi são os valentes de Davi, é um grupo só de pessoas, não chega a 1000 pessoas, mas são todos guerreiros. Imagina se a gente vai com 12 mil e não ganha, vai ser uma vergonha, mesmo que a gente ganhe depois, mas a gente vai ficar meio desmoralizado. Eu acho melhor, nós em vez de irmos essa noite, sair correndo atrás dele com esses 12 mil homens, a gente esperar se organizar e montar um exército que seja como a areia do mar, e a gente vai atrás de Davi. A ideia do cara, e a gente pega Davi, amarra ele no cavalo e sai arrastando Davi até Davi morrer. Aí Absalão pensou: excelente ideia, muito melhor do que a de Aitofel. Isso é como o filho olha para o seu pai. Mas a Bíblia diz que na verdade foi Deus que colocou isso no coração de Uzai, porque se tivesse ido os 12 mil naquela noite, Davi teria morrido. E aí Absalão disse: a ideia de Uzai é melhor, e vamos fazer como Uzai falou, a gente vai fazer essa coisa, reunir essa multidão. Então enquanto reunia, Uzai chamou alguém e disse: avisa Davi para fugir, que eu tive um plano aqui que dá a ele algumas horas para escapar, porque senão Aitofel vai com os 12 mil guerreiros atrás dele. Então avise a Davi para escapar. É onde Davi está, ele escapou, sabe? A Bíblia diz: Deus fez Absalão ouvir Uzai e não Aitofel, para Davi poder escapar. Agora Davi está no deserto, ele está orando. Inicialmente ele fica assim, como todo pai. Imagine uma situação dessa, sabendo que aquilo é rescaldo daquilo que você fez, e também você perdeu família, reino, perdeu tudo. O filho que você mais amava quer que você seja arrastado por um cavalo até a morte. E ele vai, então, nesse lugar, ele começa a orar. Davi usa muito eu, né? Ele sempre fala na primeira pessoa, mas quando ele chega no versículo 11, você vai ver que ele diz assim: mas o rei se alegrará em Deus. Então, muitas das vezes ele disse, usando a primeira pessoa normal: está acontecendo isso, eu estou me sentindo assim, eu estou devastado, eu estou correndo, eu estou fugindo, é tudo culpa minha, mas eu me alegrarei. Mas aqui você vê que Davi, ele fala dele não na primeira pessoa, ele diz: o rei se alegrará em Deus, porque é sobre isso que esse salmo é sobre a reafirmação da sua vocação. Davi nesse lugar, nesse momento, ele está dizendo: nada disso é importante, Deus me chamou para ser rei. Eu não sou rei por causa do trono, eu não sou rei por causa do reino, eu não sou rei por causa do exército, não sou rei por causa do castelo, não sou rei por causa dessas coisas. Eu sou rei porque Deus me tirou lá do meio das ovelhas e me fez rei. Então ele diz: o rei se alegrará em Deus. Como você vê, é a situação mais desesperadora que um ser humano possa estar. De todas as formas, sua vida está em risco, seu filho odeia, perdeu o reino, tem tudo para não haver nenhuma paz, nenhum livramento de ansiedade. Davi está dizendo assim: há uma única coisa que faz com que eu seja quem eu sou. Por isso ele usa aqui rei. Da onde ele tirou essa confiança? Da onde Davi tirou a realidade que você vai ver não haver nenhuma ansiedade, nenhum medo, de haver alegria, de haver paz, de haver exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que tem quando há verdadeira adoração? A resposta é adoração. Verdadeira adoração faz isso.
Se isso não acontece, não está havendo verdadeira adoração. Toda oração que leva à verdadeira adoração, que nos dá aquilo que é a anatomia da verdadeira adoração, é sobre isso, é sobre esse único tema: santificado seja o teu nome. E tudo que vem a seguir. Então, você vai ver que não há mais nada acontecendo com Davi que você pudesse chamar de bom, exceto o fato de que o seu coração e a sua mente vão para o santuário. E ele diz: eu tenho sede de Deus. Ele vê o poder de Deus no santuário, ele vê a sua glória, ele começa a experimentar seu poder e glória, ele começa a ficar satisfeito com isso. Então ele não diz: me dê proteção, porque de alguma forma você vai ver, antes de petição, ele sabe que Deus o está protegendo. Você vê, antes Davi não sabia, Aitofel ia buscar ele com 12.000 pessoas, mas Deus colocou no coração de Uzai para falar um outro plano e fez Absalão achar aquele plano bom, enquanto Uzai falou: vai lá que, olha, consegui aqui 24 horas para Davi sumir no deserto de Judá, para não ser achado. Ele não pediu para ser perdoado. Davi sabe que foi perdoado de tudo aquilo que a gente tinha falado, do pecado dele com Betsabá. Ele sabe que ele é perdoado. Nessa oração ele só deseja uma coisa: Deus. Ele está focado no santificado seja o seu nome. Ele só pede para ver Deus. A adoração lhe deu o poder de enfrentar o que esmagaria qualquer um de nós, qualquer ser humano. O filho nos odiar, o filho querer ver um cavalo nos arrastando até a morte, perder tudo aquilo que faz alguém dizer que a vida tem alicerces para pisar. Então, se a adoração faz isso, a adoração com Davi, nessa situação, você vê o que eu disse, a pessoa perguntou: me mostre um caso para me entender melhor. Esse é um caso perfeito, numa situação mais desesperadora. Ele está dizendo: eu sei quem eu sei que eu sou o rei, e sei pela única razão pela qual toda a nossa vida deve estar firmada, por causa de Deus. Então, nós queremos olhar os passos de Davi. Toda visão de mundo que você tem é controlado pelo que você adora. Toda. Você não vai chamar isso de adoração. A pergunta para nós é: o que há no palato do seu coração? Antigamente as pessoas achavam que a língua, ela sentia o amargo, o doce, o azedo em lugares diferentes da língua. Mas isso foi umas experiências loucas lá do século XIX. Depois chegou à conclusão de que a língua toda é capaz de sentir todos os sabores, mas um dos lugares onde a gente sente sabor também bastante é o palato, que é a parte mole do céu da boca lá atrás, e também onde está a epiglote, e aquela parte mole lá atrás, ali onde você sente, assim, qual é o palato da sua alma, qual é a parte, o que está tocando o palato da sua alma. É isso que nós devemos perguntar a nós mesmos. Nossa visão de mundo e a visão de si mesmo é completamente dependente do que você adora, o que está no centro, o que está no palato do coração, qual é a beleza da nossa vida, qual é a beleza em torno da qual a nossa vida se sustenta. A única maneira de mudar fundamentalmente alguma coisa em você é mudar aquilo que você adora. Senão, se aquilo que você adora estiver em risco, você vai ficar ansioso. Mas você não pode, é óbvio, dizer, se aquilo que você adora está em risco e te faz ansioso, que de alguma maneira a oração e a adoração não estão funcionando. Porque é óbvio que não está havendo adoração e oração de fato. A única maneira que você pode, fundamentalmente, enfrentar qualquer coisa é mudar o que você adora. Se você não muda o que você adora, você pode orar 1 ano por uma coisa sem se levantar de joelho, assim, até a coluna ficar dura. Você continua com medo, ansioso e assustado. Todo mundo está adorando alguma coisa, porque é daquilo que nós adoramos que vem a nossa identidade. Se Davi achasse que a identidade dele como rei vinha do castelo, então ele não era mais rei.
Se ele achasse que vinha do povo, das riquezas, do rei, então ele não tinha mais. Então, se você adora a Deus, sua identidade pode resistir a qualquer situação. Sabe, se você diz, igual Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Se batesse em Paulo, jogasse ele lá como o lixo do mundo, ele podia ficar bem. Porque a identidade tua vem daquilo que você adora. E você pode se levantar em qualquer situação. Agora, se você está adorando qualquer coisa, e sua identidade sempre está baseada naquilo que você adora, e essa coisa cai, você cai junto. O que nós estamos falando? Primeiro de tudo, há uma parte em você que é o centro, que é um lugar privado, é um lugar mais especial da sua alma. E tudo depende do que está acontecendo lá dentro. Quando você está na solidão, né, quando você está sozinho, a gente falou sobre isso a semana passada, quando você está esperando em nenhuma outra coisa, quando você não tem nenhuma responsabilidade, melhor dizendo, nós falamos no que você pensa, no que você acaricia com a mente para você se sentir bem. É isso. Nós chamamos de fantasia, nós chamamos de sonho. Nós estamos sonhando, se eu tivesse isso. Ou então de fantasia, se aquilo acontecesse. Você começa a se sentir bem só de pensar. Quando você está em apuros, é a mesma coisa. Ou quando você está infeliz, para que pensamento você quer fugir? Quando você está infeliz porque tem uma dor, para que pensamento você quer fugir? Que pensamento te faz ter... é o pensamento de não ter mais nenhuma dor? É o pensamento de conseguir aquele emprego? É o pensamento do grande romance? É com isso que você sonha ou você fantasia? Então deixa eu me colocar de outra forma. O que é tão importante para você que se você perdesse aquilo, você perde o sentido da vida? Ou você fica tão ansioso de imaginar perder aquilo porque vai desmoronar. Davi olha para Deus e diz assim no versículo 5: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Em outra versão, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Eu estou dizendo que todo mundo, você pode não chamar de culto, você pode não chamar de adoração, você pode chamar de fantasia, ou você pode chamar de sonho, você pode chamar de sonhar acordado. Sabe quando você sonha acordado? Aí você sente, que bom se isso acontecesse. Sabe? Isso é adoração, nós podemos chamar de outra coisa. Mas todo ser humano está olhando para algo para dizer, se eu não tiver isso, a minha vida não vale a pena. Mas se eu tiver, vai ser maravilhoso. Agora, Davi, quando diz, olha, eu estou olhando para isso, estou adorando, a minha alma está se banqueteando, num grande banquete. Versículo 5, ele diz assim, a minha alma ficará satisfeita, como de um rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Para onde ele está olhando? Para Deus. Para Deus. Ele perdeu o castelo, ele perdeu a casa, ele perdeu o reino, a vida dele está em risco, o filho dele odeia ele, tudo está contra ele, e ele ainda podia ser torturado com a ideia de que ele era o culpado. Se não confia, porque aquilo eram sementes lá do passado. Todo mundo faz isso de alguma forma. Agora a pergunta é, qual é o nosso paladar? Davi está colocando alguma coisa no palato da alma dele, sabe, no seu paladar. Ele está sentindo uma coisa maravilhosa. Ele está ali naquele meio do deserto sentindo o gozo disso. Pense nisso, a sua alma tem um palato. Agora, depende de como você usa as coisas. Vamos pensar num chocolate. Eu amo chocolate. Então, pense num chocolate belga, assim, não é chocolate garoto não, né? Chocolate belga, um chocolate bom. Então é óbvio que nosso corpo tem várias... nosso corpo é muito sensitivo. Então se alguém te dá um chocolate belga e você bota na cabeça, você sente. Lógico que você sente. Você vai poder dizer, o chocolate belga, que já me disseram, e deve ter mais ou menos 700 gramas, você está sentindo ele.
Porque nosso corpo tem essa capacidade. Mas se você pegar ele na mão, você já poder ver de que tipo de chocolate belga é aquele. De que tipo é, você já tem mais informação. Você pode sentir a textura, se ele tem algumas... Mas quando aquele chocolate é colocado na nossa língua, a doçura dele passa para o nosso corpo. A cabeça, a mão, é capaz de sentir, mas não de sentir como o chocolate deve ser sentido, para se tornar a doçura da nossa vida. Porque a língua é o único lugar que pode se apossar da doçura do chocolate. A mão não pode sentir. Sente, é um chocolate, é gostoso, é maravilhoso, mas a mão não pode se apossar da doçura do chocolate. Nem a cabeça. A mão pode sentir melhor, mas não pode se apossar. Então pense nisso. Você disse: eu acredito que Deus me ama. Você acredita que seu namorado, ou seu marido, ou sua esposa te amam. Você sente que a sua carreira e o seu trabalho faz as outras pessoas terem um respeito por você. Você sente que seus pais respeitam você pelo que você fez. A pergunta que nós temos que fazer é: vamos supor que você tem essas 4 coisas. A questão é qual delas está no palato da sua alma. Qual delas passa doçura para a sua alma e faz a sua vida ficar doce. Essa é a questão. Qual delas está desenhando a doçura da sua vida? Qual delas está dando o calor e o significado da sua vida? Alguma coisa está na boca, no palato da sua alma, alguma coisa você está adorando, alguma coisa está no centro da sua personalidade, alguma coisa a sua alma está saboreando. Não é um sacrifício, é um saborear. Alguma coisa a sua alma está dizendo: se eu não tiver isso, eu vou ser infeliz, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar amargo, eu vou reclamar, eu preciso disso. O que basicamente faz com que isso seja a raiz da sua personalidade. Isso é o que você adora, isso é que é adoração. Você pode chamar de outro nome, mas isso é que é adoração. É o coração da sua identidade. Quem eu sou? Davi sabe quem ele é: eu sou o rei. Por quê? Porque Deus disse. Não foi Absalão, não foi as pessoas. Se eu nunca mais tiver uma coroa, isso não vai fazer a diferença. O rei se alegrará em Deus. Ele não diz: que inferno, eu não sou mais rei, como é que eu posso me alegrar? O rei vai se alegrar em Deus. Aqui no deserto da Judeia, há uma outra maneira de colocar isso, não é? Nosso tempo não ajuda, mas imagine que alguém, outro dia eu estava conversando com alguém que teve um problema de relacionamento, o seu marido foi embora. É óbvio que isso causa tristezas, perdas, mas já fazia bastante tempo, já fazia um certo tempo. E a pessoa se sente, você se sente na vida, quando essas coisas acontecem, rejeitado. Você começa a pensar: o que há de errado comigo? É óbvio que isso inicialmente causa esses sentimentos, mas aquela pessoa não podia lidar com isso nunca. Eu vou dizer qual o principal problema. Ou então, quando um filho, os pais queriam que ele fosse X e ele é Y. Os pais às vezes são meio duros com ele, porque ele não foi aquilo que os pais queriam, apesar dele ser algo bom, algo legal. Mas ele é uma decepção para os seus pais disseram algumas coisas duras, e aquela pessoa, anos depois, não está amarrada a essas realidades. Essas pessoas dizem para nós, e a gente como pastor ouve o tempo todo isso: não, eu sei que Deus me ama, mas essa pessoa me rejeitou, minha vida acabou. Você vê, é óbvio que ela diz: eu sei que Deus me ama, mas Deus é o chocolate na cabeça, sabe? Não é a doçura da vida. O que estava no palato da alma era o seu romance. Sem aquilo, não tem doçura da vida, a vida perdeu o sabor.
A pessoa continua dizendo, eu sei que Deus me ama, eu sinto que Deus me ama, que como eu senti o chocolate na cabeça, como eu sinto o chocolate na mão, mas eu não sinto a doçura do chocolate na mão. Deus está ali, mas lá no palato da alma, o que dá a doçura da vida, não é Deus que está. É por isso que Jesus, por exemplo, era o mais rejeitado entre os homens, mas ele não era assim. Como é que eu posso ser feliz sendo mais rejeitado? Ou então Paulo diz assim, 1 Coríntios 4,13, nós somos considerados o lixo do mundo, até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Ele podia dizer junto com Davi, sabe, orando lá na cela, mas o rei se alegrará em Deus. Por quê? É óbvio que havia essas outras coisas, mas essas outras coisas eram como chocolate na mão, como chocolate na cabeça, mas no palato da alma, o que estava era Deus. Então, havia doçura. Isso significa o quê? Se você quiser experimentar essa realidade, você tem que estar no lugar oposto do que essas pessoas que eu mencionei assim, anonimamente. Porque o amor de outra pessoa, o respeito de outra pessoa, quando está no palato da nossa alma, aquilo é uma questão de adoração, aquilo molda a minha vida, aquele relacionamento molda a minha vida. Sem aquilo, eu sou... tempo depois eu fui rejeitado. Eu sei que Deus me ama, mas Deus, você vê, está na mão. Ela não sente a doçura. Quando ela diz eu sei que Deus me ama, não há uma doçura que invade o coração. O amor daquela outra pessoa seria essa doçura, mas Davi está dizendo, o teu amor é melhor do que a vida. Filho, reino, tudo, minha vida está em risco, eu estou quase morrendo, Aitofel está tramando com o meu filho para me assassinar, mas o teu amor é melhor do que a vida. O que está no palato da alma de Davi é Deus. Ele está adorando, ele está adorando de verdade. Nenhum de nós que nessa noite não chegou assim, adorou de verdade. Ou seja, você chupa a doçura de algo, além da graça do amor de Deus. Então, quando essa coisa se esvai, não há mais doçura. Davi tinha essas outras coisas, mas o que estava no palato da alma dele, ele chupava a doçura, não de algo que estava além do amor de Deus. Então você vai entregar a boca do seu coração, ao palato, aquilo que você vive fantasiando sobre o que a adoração é isso. Você às vezes fantasia sobre muitas coisas, mas não sobre Deus. É aquilo sobre o qual você pensa e você se sente bem, você se sente feliz só de pensar. Aquilo nem se tornou realidade ainda. Você fantasia com aquilo que você adora. Há apenas um caminho para fora. E essa é a razão porque as pessoas ficam devastadas, porque elas nunca colocaram Deus no palato do seu coração. Davi colocou. Isso é adoração, é por isso que a oração que Jesus está ensinando é a anatomia da adoração. Davi foi capaz de enfrentar qualquer coisa, porque ele continuava recebendo a doçura no palato da sua alma. Esse é o poder da adoração. A segunda coisa, você pode dizer, isso é maravilhoso, mas como isso acontece? Há 4 passos, não é? Felizmente Davi nos dá, ele aqui nesse salmo, 4 partes da verdadeira adoração, quando Deus está no palato da alma. A primeira é a recordação, a segunda é a avaliação, a segunda é a expressão e por fim a satisfação, que é o que ele está mostrando aqui no final do salmo. Nós podemos ver isso se movendo em linha reta, a partir do versículo 2 até o 5. Em primeiro lugar, então há o recolhimento e a meditação, a lembrança. Ele começa a enumerar as glórias de Deus. Sabe como alguém fica sonhando o que compraria com dinheiro, o que faria com dinheiro, como seria aquele romance? Você sabe isso? Então, Davi está enumerando as glórias de Deus, está sonhando com elas, está enchendo, e ele diz, eu vi o seu poder, eu vi a sua glória, eu vi o seu amor. Em outras palavras, ele está trazendo à memória todas essas coisas. É como um soneto de Shakespeare famoso, que um amante, um homem diz para uma mulher, como eu te amo,
Deixe-me contar os caminhos como eu te amo. E a mulher diz assim: como é que você me ama? Isso talvez deixe algumas pessoas desenroladas, né? E ele diz: olha, porque você é grande, você enche a minha vida. Shakespeare era bom nisso, né? Mas a mulher pergunta assim: mas como eu encho a sua vida? Como é isso, assim, eu encho a sua vida? E tem gente que vai ficando meio sem palavras. Mas ele diz: eu tenho 35 maneiras com as quais eu posso explicar que você enche a minha vida. Isso é maravilhoso. E ela pergunta, e esse é o diálogo: você é grande como? Então você passa por isso. É isso que Davi está dizendo: Deus, tu é grande. Então ele começa a pensar: grande como? De que formas Deus é grande? Ele começa a olhar para isso, ele começa a enumerar as glórias de Deus, e isso de certa forma é uma disciplina mental. Essa é a primeira coisa que você faz em adorar a Deus. Sem isso não é adoração. Adorar a Deus não é sair, chegar correndo no lugar e cantar umas músicas, ou lá no nosso quarto cantar umas músicas. Você acha as coisas que Deus fez, você começa a pensar nelas de forma específica. Você não simplesmente diz eu te amo. Você diz que o amor é gracioso, que o amor é doce, que o amor é sábio, que esse amor é duro. Você começa a pensar em todas essas coisas a respeito do amor. Você quebra todas essas coisas e você começa a enumerar as glórias do ser de Deus. Essa é a primeira coisa. Porque quando você começa a dizer como é o amor teu por alguém, isso começa a se tomar uma forma maior do que se você não expressa. Em segundo lugar, vem a avaliação. À medida que você vê o amor dessa forma, e você vê as coisas dessa forma, você faz uma avaliação. Davi fez uma avaliação e disse: isso é melhor do que a vida. Olhando a isso, todas essas coisas do teu amor, das tuas glórias, e olhando para essas coisas todas aí que está acontecendo, Absalão, Aitofel, reino, olha, o teu amor é muito melhor do que todas essas coisas. Quando ele usa a palavra melhor, ele está se movendo de enumerar as glórias de Deus para avaliar e valorizar. É porque as coisas são valorizadas, avaliadas, quando você vê o preço delas, valorizar essa glória. É o que ele está fazendo, ele está começando a dizer: isso é verdade. Então ele começa a fazer uma avaliação sobre as verdades que ele disse sobre Deus, e pensou, porque ele está dizendo o seguinte: se isso é verdade sobre Deus, como é que eu estou agindo a respeito disso? Por exemplo, se Deus é forte, então por que eu estou com medo? Isso é adoração, queridos, é avaliação. Se Deus me ama, então por que perder qualquer tipo de amor tiraria a doçura da minha alma? Ou se Deus me ama, por que eu me sentiria culpado, se em seu amor Ele me perdoou? Se Deus é misericordioso, por que eu estaria pensando que nessa situação a sua misericórdia não está sobre mim? O que Ele está fazendo? O que Ele está fazendo é simplesmente não só numerando os atributos de Deus, enumerando eles, mas Ele está começando a fazer a avaliação das coisas segundo esses atributos. Eu tenho essas coisas de Deus. O que isso significa? Então a palavra para culto, por exemplo, a etimologia dela em inglês vem de Deus é digno de algo, é de valorizar Deus, é de enxergar o valor de Deus. É só assim que você pode santificar o nome de Deus. Você começa a avaliar o seu tesouro. Como, por exemplo, Lucas 12:19 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Você começa a refletir sobre o valor disso. O Jó 23:12 que diz: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o pão de cada dia. Você vê, quanto alguém valoriza o pão de cada dia, ele diz: eu valorizo mais a ti. Eu fiz a avaliação, e eu cheguei a isso. O que isso significa? É o valor do dom, do presente. Então, sempre que você tem adoração, você faz a avaliação. Por exemplo, Davi diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Isso é ótimo. Mas então ele faz ele vê
Valoriza isso. Então ele diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem eu terei medo? É isso. Se você só falar, o Senhor é a fortaleza da minha vida, eu estou apavorado, é óbvio que você está sentindo Deus com a mão, Ele não está no palato da alma. Se no palato da alma, na doçura, você sente, Deus é a minha fortaleza, você completa como Davi. De que eu vou ter medo então? Essa é a fortaleza inexpugnável. Você diz, Deus, tu és forte, então porque eu estou com medo. Se tu és forte, eu não estou com medo, e nem estou ansioso, não há razão. Você diz, Deus, tu és sábio, então por que você acha que a situação que você está vivendo hoje, você está achando que alguma coisa errada está acontecendo? Ele não planejou certo, o plano dele não foi bom, a sabedoria dele não é suficiente, você vê? Então ele diz, porque tu és sábio, à sombra das suas asas eu descansarei. Isso é adoração. Você vê, essa é a segunda coisa. Você valoriza, igual quando tem um programa chamado Trato Feito, que quando o cara não sabe o valor de algo, ele chama alguém para dar o preço. Adoração envolve isso. Imagina se na tua casa você tivesse um jarro lá de bronze, aí você dá para o seu filho brincar, o filho está brincando lá, alguém chega na sua casa e diz assim, aquele vaso ali, aquele vaso é da família de Filipe, o pai de Alexandre o Grande, aquele vaso ali vale 5 milhões de dólares, tu vai tomar do teu filho, nunca mais vai deixar teu filho mexer, porque agora aquele vaso tem um valor, tu vai pensar, vou botar isso num cofre, isso aqui é uma coisa valiosa, assim é. Você nunca mais vai deixar no quarto da sua filha, você vai movê-lo do seu filho. Então a segunda coisa do louvor é avaliar. Primeiro você pensou na glória de Deus, depois você avalia, se isso é verdade, como eu deveria estar vivendo? Se o amor de Deus é melhor do que tudo, então por que a minha vida acabou? Porque aquilo ali está fora do lugar. O que isso significa para mim? O que isso quer dizer? Isso é adoração, essa é a segunda parte do louvor, da adoração. O terceiro lugar é a expressão. Ele diz, eu levantarei as minhas mãos e com meus lábios eu cantarei louvores a Ti. Eu Te bendirei enquanto eu viver. Então ele está lembrando daqueles momentos públicos no tabernáculo com o povo de Israel, que era tão comum levantar as mãos em petição, em adoração, cantar louvores. Eu quero só mencionar rapidamente, há um livro de C.S. Lewis, que é Reflexões sobre o Salmo. C.S. Lewis disse que quando ele se converteu, quando ele era recém-convertido, havia uma coisa dele que incomodava ele ficava meio sem graça, essa coisa de Deus dizer, me adore, me louve, porque ele diz, olha, normalmente na vida a gente não acha, se você sai com alguém que diz assim, não vamos falar sobre você não, fala sobre mim, você me acha grande, você me acha legal, você me acha, você pensa, pô, nunca mais vou ser com essa pessoa é chata, né, ela fica só falando sobre o que ela é, parece uma questão de afirmação, e ele diz, olha, é estranho Deus ficar falando, me louve, me adore. Ele era um ateu que se converteu. E então ele estava estudando Salmos. E ele disse que ele nunca tinha percebido a realidade da adoração, é que o gozo transborda quando você expõe. Não tinha nenhuma relação com Deus ter necessidades. Tinha relação conosco. O amante que elogia a amante, o leitor que elogia o seu poeta favorito, ou quem está caminhando que diz, olha lá aquela cachoeira, olha lá aquilo, olha o mar. Ele diz, olha, nós nos deleitamos, ele diz, em elogiar o que nós gostamos, porque o louvor não se limita a expressar, mas ele completa o prazer e a consumação. Ou seja, não é só que você falar isso, olha que sol lindo, olha que coisa linda, olha esse livro que maravilhoso. Não é que isso simplesmente é uma expressão, isso completa a alegria, completa a alegria. Então quando você começa a desfrutar de algo, ele diz, por que você conta para alguém? Por que você diz assim, rapaz, vi um filme ontem maravilhoso. Se a pessoa diz, eu também acho, você fica feliz, porque isso completa a sua alegria. Não é só dizer, sabe, você diz para alguém, ouça essa música, porque ao elogiar, aquilo você sente mais alegria naquela música. E se você descobrir que o outro também gosta da música, você sente mais alegria junto. Você quando tem algo assim, você tem que contar para alguém. Você não guarda para si, ou não tem que guardar, por quê? C.S. Lewis diz, porque quando você começa a desfrutar de algo assim,
Ao elogiar, ao louvar, você não simplesmente está falando sobre a sua alegria encontra a consumação, ela se completa. Então essa é a razão pela qual Deus te chama a louvá-lo, não é porque Ele está precisando de nada, mas é porque a sua alegria vai ser completa quando você expressa essa alegria suprema que Ele é. Por que eu escuto sermões assim? Quase todo sermão que eu escuto, eu diria que 90% de tudo que é dito, ou mais, eu já sei, mas eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir. É óbvio que eu aprendo coisas também, mas a grande parte das coisas eu já sei. Mas por quê? Porque aquele pregador está expressando aquilo que eu amo, de uma maneira e com palavras que eu não tinha expressado, ou não tinha pensado. E aquilo me deixa mais alegre. Por que a gente canta? Por que a gente não fica em casa e canta uma música no quarto e vai dormir? Porque se completa quando nós cantamos juntos sobre aquilo que nós amamos. Quando a Bíblia diz todo joelho se dobrará, por que isso é importante? Por que cada joelho não se dobra individualmente? Porque quando todo joelho se dobrar, porque você ama Cristo, você, quando vê todas as juntos, adorando a Ele, o seu gozo se completa. Então, agora você sabe que cantar junto sempre é melhor do que sozinho. Essa é a razão, porque há uma bobagem enorme da nossa geração, de que nós podemos desfrutar de Deus sozinho. Você não pode. Hoje as pessoas dizem, eu quero ter minha própria experiência espiritual com Deus, eu não preciso da igreja. Isso é uma coisa cultural, é uma coisa de falta de compromisso, de seriedade, do egoísmo da nossa cultura. Não tem nada a ver com a Bíblia não conhece um cristianismo sozinho no Novo Testamento, ou servir a Deus sozinho no Velho Testamento. É óbvio que a maioria das igrejas dos nossos dias são ruins, há uma abundância de igrejas ruins, de cultos ruins, mas você não pode desfrutar Deus sozinho, simplesmente com bons sentimentos internos. Você tem que expressar isso para os outros, você tem que cantar junto, sabe? Você tem que, quando você encontra um amigo para ouvir aquelas músicas que você gosta, você tem que expressar isso, você tem que cantar, você tem que orar, você tem que ler, você tem que ouvir outras pessoas falando a respeito, você não basta você só conhecer a palavra, você quer ouvir alguém pregando a palavra, você tem que recitar, você tem que, sabe, é por essa razão que Deus diz, louva-me bem, com arte, com boa música, com grandes palavras, cantem juntos, porque nós amamos, não é assim? Você pode achar Love of My Life do Freddie Mercury uma música bonita, mas quando você vê aquela multidão cantando tudo junto, você pensa, que coisa linda. Por que lindo? Por que lindo? Porque aquelas pessoas, elas têm algo em comum, elas gostam do Freddie Mercury, do Queen, elas estão cantando tudo junto aquela música, mas nós temos algo maior do que isso, nós não podemos fazer sozinhos. O sonho lá do cara que é fã do Freddie Mercury, agora não dá mais, mas o sonho do fã é um dia estar no meio da multidão, eu quero estar lá também, quero também cantar. Ou então alguém já me disse assim no Rock in Rio que teve aqui no Rio de Janeiro em 1980, alguma coisa, aquela multidão cantando a música, e a pessoa disse, minha voz está ali no meio, eu sou um daqueles, está vendo aqueles milhares ali? Eu estou ali, está vendo? O cara está feliz. Ele não falou, não, eu fico lá no meu quarto, eu gosto, é uma coisa boa. Não é assim. O que toma o seu coração. Você não pode ter Deus, que é a maior coisa de todas, de outra forma. Deus não diz, louva-me porque eu preciso, porque eu sou carente. Ele diz, não, eu quero que você tenha alegria consumada, alegria completa. E você só tem alegria completa quando você canta sobre isso, quando você se junta com os outros para cantar a respeito disso, para ouvir a respeito disso. Então eu, como disse, me alegro em ouvir um sermão, quase tudo que está sendo dito eu já sei, mas é maravilhoso ouvir a respeito daquilo, e eu aprendo também, é óbvio. Por fim, você se move do recolhimento, da avaliação, para a expressão, isso é adoração, é isso que ele está dizendo, e finalmente, você fica satisfeito, esse é o fim, a minha alma ficará satisfeita como o mais rico de todos os alimentos. Essa é a única coisa que você não pode simplesmente, as outras coisas, os outros passos, não é? Falar sobre as glórias de Deus, fazer avaliação, expressar, é algo que você pode pensar só como uma disciplina. Aqui você vê como você precisa do Espírito Santo mesmo, para que todas essas verdades estejam no palato da sua alma, haja doçura de fato. É por isso que Jonathan Edwards diz que as pessoas religiosas, cristãos nominais, eles nunca entendem o louvor,
Porque pessoas assim, elas encontram um Deus útil, não um Deus lindo. É a expressão de Jonathan Edwards. Eles estão sempre pensando, ok, o que eu devo fazer para Deus me dar as coisas que eu quero? O que eu devo fazer para ser abençoado? O palato da minha alma é o romance. O que eu devo fazer para Deus me dar esse romance? O palato da minha alma, a doçura é o casamento assim, assado. O que eu devo fazer para Deus me dar isso? O palato da minha alma é a minha carreira. O que eu devo fazer? Essas pessoas encontram um Deus útil. Jonathan Edwards diz, mas nós, regenerados, encontramos um Deus lindo. Deus está no palato da nossa alma, é o que ele está dizendo. Os cristãos têm vindo a compreender, através da experiência da graça e do próprio Deus agindo em nós, a beleza da santidade de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus. Então Davi diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente ou ansiosamente. Está vendo? Por que não há ansiedade sobre as outras coisas? Porque a ansiedade dele está toda aí. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra exausta, sem água. Depois disso, quando você chega nesse ponto, na adoração verdadeira, você vê, Davi está num ponto que ele pode dizer, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, porque está satisfeito em Deus. Se você fizer as primeiras 3 coisas, elas parecem estar mais no nosso controle, né? Recordação, avaliação, expressão, mas e a satisfação? Em certo sentido, as 3 primeiras coisas é como você arrumar o altar. Se você não gasta tempo lembrando, pensando em Deus, depois fazendo aquilo que Davi diz, se Ele é sábio, então por que eu ficaria desesperado com a situação que Ele planejou para a minha vida? Ele não é totalmente sábio. Se Ele é minha fortaleza, o que eu vou temer? Recorda e faz a avaliação, e depois expressão, mas a última coisa, isso é como arrumar o altar, a última coisa é como o fogo que desce assim no altar. Sabe, o que o Espírito faz, que é a doçura, é a satisfação em Deus, que Davi está expressando. É uma combinação das 3 primeiras coisas, e a 4ª vem junto, e o Espírito de Deus faz isso. Então você pode simplesmente tirar as notas desse sermão e seguir os passos, mas é óbvio que nós estamos falando sobre uma relação verdadeira com Deus, precisamos disso, e começar a experimentar essa doçura. E por fim, por causa do nosso tempo, Davi olhou para uma coisa especial, para que essa doçura fosse mais profunda no palato da sua alma, que é o amor. O seu amor é melhor do que a vida. Você sabe que algumas traduções aí, os irmãos estão usando, fala a sua benignidade, ou usam outras expressões, mas algumas pessoas me dizem, qual é a versão da Bíblia que você usa? Eu não acho nenhuma versão assim, as versões todas têm suas dificuldades, porque na verdade nenhuma delas a palavra que está sendo usada lá, não existe na nossa língua, está todo mundo lutando para tentar colocar isso em, então um achou que benignidade ia ser melhor, aqui botou o seu amor, é bom, mas nada disso expressa, é uma palavra única, uma palavra marcada, é uma palavra que significa amor leal, um amor leal até o fim, um amor inabalável, um amor que não muda, um amor que quando eu estou aqui no deserto, meu filho me odiando, todo mundo me odiando, eu sei que o amor está exatamente do mesmo tamanho que estava quando eu estava lá nas pastagens verdejantes. É um amor que está disposto a se colocar em perigo, não importa o que eu tenha que sofrer para que esse amor se cumpra. Então o que Davi está dizendo é o seguinte, eu sei que Deus me prometeu amar, não importa o que acontecesse, esse amor é melhor do que a vida. Então, Chesed, a palavra que ele está usando, você não tem uma tradução que nós pudéssemos ter, então você pode achar uma tradução melhor do que a outra. Então, em tempos obscuros, ele está olhando para aquilo, Davi não podia olhar para o mesmo lugar que a gente pode olhar, mas pensa, Abraão, em Gênesis 15, Deus prometeu a ele, eu vou te abençoar, Abraão, eu vou estar contigo, eu vou te amar, e Abraão disse, como eu vou saber que teu amor vai ultrapassar qualquer coisa, e não vai nunca me abandonar, e nunca vai me deixar, e nunca vai se cansar de mim em determinado momento? Deus falou assim, reparta os animais, a mesma cerimônia que eles faziam de aliança entre 2 homens, Deus mandou fazer, eu vou passar entre os animais com você, Deus, uma tocha
apareceu para passar com Abraão entre os animais. O que essa aliança, isso simboliza a aliança de maneira geral, inclusive o que o casamento era o seguinte: ainda que eu tivesse que ser partido como esses animais, eu não vou voltar atrás. Esse é meu amor. Nada pode afastar esse amor. Ainda que para que esse amor se cumpra, essa aliança, eu tivesse que ser partido, eu estaria lá. É um amor assim. Então Abraão corta os animais, Deus passa com ele. Eu prometo que vou te abençoar. Eu prometo que nunca vou me cansar de ti. Esse amor, é nisso que Davi estava pensando, nessa promessa de Deus. Tudo que Davi tinha para isso. Chesed, era tudo que Davi tinha como uma visão naquilo que ele tinha que esperar. Deus fez isso com Abraão, Deus faz comigo. E se a misericórdia de Deus está comigo assim, o amor de Deus está comigo dessa forma, então isso é melhor do que a vida. Então eu tenho, isso está no palato da minha alma. Mas Davi só tinha promessa de como Deus amava, mas nós não, que nós temos algo maior do que Davi. Havia um outro rei, e é assim que eu quero acabar, que foi expulso para o deserto, um outro rei da tribo de Judá, mas não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos nossos pecados. Havia um outro rei que disse para Deus a mesma coisa no deserto: olha, eu me alegro em ti, a minha alegria é fazer tudo o que tu queres. Ainda assim, Deus não tratou ele com a misericórdia com que tratou Davi, tratou com justiça e derramou a sua ira. Jesus na cruz, você vê, é a melhor expressão daquele amor que Davi está usando, daquela palavra. É um amor que está disposto a ir a qualquer lugar. Davi só podia imaginar, Deus está disposto a fazer qualquer coisa. O seu amor por mim está no palato da alma, porque esse amor não tem limites. Mas ele só podia pensar numa promessa. Nós podemos olhar para a realidade. Deus desceu do céu, Deus foi até a cruz, Deus recebeu a ira. Esse é o amor de Deus. Se você não puder dizer que isso na tua alma é melhor do que a vida, você não conhece o Evangelho. Você nunca adorou a Deus e nem adora a Deus. Quando nós vemos o verdadeiro Davi impelido para o deserto, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos nossos, sendo completamente obediente a Deus e recebendo em troca a ira de Deus por causa de nós. A adoração não é mais mecânica, queridos. A adoração vai para o palato da nossa alma, a doçura da verdade, e nós podemos dizer para Deus: o teu amor é melhor do que a vida. É por isso que a Bíblia diz que quem ora de verdade, a paz de Deus guarda os seus corações e as suas mentes. Porque a verdadeira oração, você vê, ela nos dá, quando Jesus diz santificado seja o seu nome, e toda oração é só aquilo que vai dar, completar a realidade disso em nossas vidas. Isso é como chocolate na língua, não na mão, não na cabeça. Eu sei que Deus me ama. Quantas vezes você ouve isso? Não, eu sei que Deus me ama, mas sabe o que acontece? Pronto, eu já sei que o que ele está falando não está no palato da alma dele. É como alguém dizendo: eu sei que o chocolate é doce, mas eu olho para ele, eu vejo isso, vejo aquilo. É óbvio que ele não sabe que o chocolate é doce de verdade, ele só sabe porque alguém está dizendo. Mas quando o chocolate está no palato, no nosso palato, nós sentimos a sua doçura, ela passa para o nosso corpo. É isso que Davi está dizendo. Recordação, avaliação, expressão e satisfação. Isso é a anatomia da adoração. E é isso, assim que a oração começa. Santificado seja o seu nome. Semana que vem eu quero olhar para como isso interfere de uma maneira maravilhosa quando você diz: venha a nós o seu reino. Então seja feita a sua vontade. Como você faz isso de uma maneira doce. Então diz assim o Salmo: ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. E nós sabemos o contexto onde Davi estava. E que situação desesperadora maior não pode existir. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, e todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário, e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita
como de um rico banquete. Com lábios cheios de júbilo e alegria, a minha boca cantará louvores a ti. Quando eu me deito, eu lembro-me de ti e penso em ti durante as vigílias da noite, porque tu és a minha ajuda, eu canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti e a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues a espadas e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome do Senhor o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Palato da alma, o que está lá é que faz nós sermos verdadeiros adoradores. E a verdadeira oração que Jesus nos ensinou nos dá a anatomia da adoração. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Quão grande é a doçura que flui da palavra de Deus para nós. Quando Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que o Espírito faz, sabe? Nós recordamos, nós avaliamos, nós expressamos, e o Espírito nos enche de satisfação. A doçura de Deus no palato da nossa alma. Como isso não pode ser abalado nunca, nunca e jamais, então nós podemos enfrentar todas as situações da vida. E quando nós oramos a Deus e fazemos conhecido a Ele os nossos pedidos em oração, a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo para sempre, porque no palato da nossa alma está a doçura de Deus, e não há nada que possa tirar essa doçura, a não ser quando o que está no palato da nossa alma não é Deus, são outras coisas. E aí a gente conhece um Deus útil e não um Deus lindo. Nós não podemos dizer: minha alma tem sede de ti, como numa terra exausta. Essa terra não tem nada para satisfazer esse anseio pela doçura que vem de ti. E porque por causa do teu amor manifestado em Cristo, isso é melhor do que a vida. Os meus lábios vão te louvar e eu vou me alegrar em ti. Pai, obrigado por esta noite. Que a tua graça, Senhor Pai, esteja sobre a tua igreja. Que, Senhor Pai, possa ser cumprida em nós a oração de Cristo pela igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que todos nós possamos, Senhor Pai, como Davi diz, na vigília da noite eu penso em ti, fazer o mesmo. Ó Deus, nós possamos gastar tempo sonhando com todas as tuas belezas, com tudo aquilo que tu és, e possamos fazer, ó Deus, a avaliação correta. Deus, nós possamos dizer: o Senhor é o meu pastor, então eu não tenho medo de nada, eu posso andar no vale da sombra da morte, posso estar em pastagens verdejantes. Que nós possamos, sempre que fizermos uma declaração sobre quem tu és, nós possamos, Senhor Pai, automaticamente fazer uma aplicação em nossas vidas. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Senhor é o meu refúgio, de quem me recearei? Que nós possamos, Senhor Pai, depois fazer a avaliação correta, se isso tudo é verdade, então o que eu posso comparar a Deus? O que pode ser tirado de mim no mundo, que tire a doçura da alma? Porque o teu amor leal está sobre mim, isso é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Então que o teu Espírito nos encha a partir disso, da doçura, da satisfação, e que o mundo veja isso, Deus, que há um gozo em nós, que há um gozo infinito em nossas almas, e Senhor Pai, que possa ser dito de nós o que Pedro disse daquele povo sofredor naqueles dias, que eles não tinham visto, mas eles se alegravam em Cristo com uma alegria indizível e cheia de glória. Adoração verdadeira, Deus, em nossas vidas, é a solução para todas as coisas que esmagam as outras pessoas. Verdadeiros adoradores não são esmagados por nada, porque o peso do seu amor é a doçura das suas almas. Guia-nos por amor a Cristo, em nome de Jesus. Exalto a ti, meu Rei, desejo ver tua face.
somente louvo, pois digno tu